Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre lei de Ohm, tá? Nós estamos no programa PhET Simulações, tá? E para poder startar o programa, basta você vir aqui e clicar no programa, tá? Ele vai abrir uma outra aba. Lembrando que este conteúdo já deve ter sido ministrado pelo seu professor, e aqui nós simplesmente vamos fazer a simulação. Olhando aqui, nós temos a equação matemática, né, da lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Desse lado aqui nós temos um pequeno painel onde a gente vai ter as duas variáveis, tensão e resistência, que nós vamos estar manipulando elas. Observando aqui, nós temos 4,5 volts, né, a unidade de tensão volts. E aqui do lado 500 ohms, que é a unidade de resistência. Aqui do lado nós temos o que? Um circuito elétrico, onde aqui nós temos aqui as tensões, né, que é a nossa fonte, 3 pilhas que estão em série, que vão somar este valor que está aqui, 4,5 volts. A nossa resistência do material condutor e a nossa corrente que está sendo medida de 9 mA. Lembrando que o circuito aqui, a tensão é somente 4,5 volts. Por isso que essa corrente é muito baixa. Tá ok? Se a tensão aqui fosse uma tensão igual a que nós temos nas nossas residências, né? 127 e no caso 220 volts, fazendo aqui o cálculo aqui, nós iríamos achar uma outra corrente, ok? Isso também nós vamos depois fazer. Pois bem, olhando aqui para a lei de Ohm, agora nós vamos aplicar ela no nosso dia a dia. E a primeira coisa que nós vamos estar nos atentando é o seguinte. Nessa relação aqui apresentada pela lei de Ohm, qual grandeza devemos nos preocupar? Então vamos responder essa pergunta primeiro. Vamos manusear aqui essas duas grandezas para a gente observar. Veja, eu vou diminuir aqui a minha tensão, tá? Você observou que do lado aqui, o que aconteceu com a corrente? Ela foi diminuindo, né? Ó. Agora, aumento a tensão. Veja bem, olha só. Veja bem se na sua residência, ó, nós estávamos com 4,5, né? E aí, a gente vai aumentando essa tensão até 9 volts. A nossa corrente aqui passou para 18 mA, ok? Pois bem, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos abaixar essa tensão e vamos aumentar a resistência. Veja, se eu aumento a resistência, eu vou diminuir o quê? A corrente. Veja que ela passou para 3,7 mA. Nenhum problema. Até aí, né, não temos nenhum perigo. Agora, eu estou diminuindo a resistência. Veja bem, se eu estou diminuindo a resistência, ela está em 370 mA. Se você for olhar lá pela norma regulamentadora NR10, essa corrente aqui ela não pode ultrapassar a 50 mA. Então aqui agora nós já respondemos aí então a nossa primeira pergunta. Então nós temos que nos preocupar com a corrente. Beleza. Quais os equipamentos de proteção eu devo utilizar na minha casa para proteger da eletricidade? Veja bem, primeiramente você tem que conhecer essa lei de Ohm aqui, certo? Se você conhece essa lei de Ohm, certamente você vai se cuidar. Você vai se prevenir contra, tá, a corrente elétrica. Como? Não trabalhando com equipamentos energizados. Aí você fala, pô, mas na minha casa não tenho equipamento energizado. É mesmo? Veja bem, você tem geladeira, você tem fogão, você tem micro-ondas, você tem diversos outros equipamentos que você, ao manusear, você não vai poder utilizar eles ligados, né, a uma rede elétrica.
porque eles estarão energizados, né? Então, um exemplo clássico, por exemplo, é o fogão, né? Você tem lá aquele acendedor automático, né? E muitas das vezes vai fazer a limpeza, né, do fogão com o plug na tomada. Então é interessante você ir lá e tirar aquele plug da tomada, até você fazer a limpeza, né, de tal forma que você não venha a esbarrar naquele acendedor e se por acaso estiver úmido, né, você certamente vai estar com a mão molhada e muitas das vezes dentro da residência você não vai estar calçado, então é complicado. É bom se prevenir. E a última pergunta, que é a terceira pergunta, ele vai falar: no Ministério do Trabalho temos diversas normas regulamentadoras. Qual se refere ao serviço sem eletricidade? Então eu acabei respondendo para vocês. É, no Ministério do Trabalho são 36 normas regulamentadoras, sendo a que trata de serviços em eletricidade é a NR10. Ok? Então lá você vai ter 13 páginas onde vão estar descrevendo quais os EPIs, quais os cuidados necessários para se trabalhar com eletricidade. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula e até a nossa próxima. Valeu!